Existe uma molécula que habita dentro de você, que trabalha na maior parte das vezes em silêncio, talvez você não saiba a função dessa molécula, ou quiçá que essa molécula exista. E é justamente ela que vai definir se o seu corpo ele vai rodar no funcionamento normal, ou se você vai ficar travado a nível de produção de energia. E quando surge alguma intercorrência, muita gente não sabe do que se trata, você acha que está ficando cansado, que é o desgaste natural da vida cotidiana, do seu trabalho, do seu estresse, da sua idade avançando. Muita gente acha que é falta de força de vontade, né, em relação a ir para academia, em conseguir cumprir um bom treino, em fazer as suas atividades diárias. Só que quase ninguém para fazer uma análise um pouco mais profunda, né, de fato se questionar o que de fato está acontecendo com o meu corpo internamente. Será que eu realmente estou ficando sem energia simplesmente porque eu estou ficando mais velho, porque eu estou cansado, porque eu estou dormindo mal? Ou será que existe uma falha que está meio que no escuro, que eu não sei do que se trata? Será que eu consigo resolver esse problema? Você já deve estar imaginando do que a gente vai falar nesse vídeo, né? A gente já abordou diversas vezes sobre mitocôndria. Breno, de novo mitocôndria. Eu venho falando sobre mitocôndria desde o primeiro vídeo que eu gravei aqui no canal. É um assunto que está no hype, que está em alta, mas eu não falo simplesmente por moda. Eu falo porque realmente é esse funcionamento interno a nível celular que dita se você vai atingir o sucesso, quer seja na parte estética, melhorar a sua longevidade, se tornar uma pessoa mais produtiva. Caso você seja um CEO de alguma empresa, você tá faltando raciocínio, você não tá conseguindo concatenar as ideias, você não tá conseguindo performar e ainda assim dar atenção para sua esposa, para sua família, qualquer que seja essa queixa em relação à queda de energia. A maioria das pessoas que acompanham, né, os meus vídeos aqui no canal, muitos alunos que chegam para mim, geralmente 35, 45 mais, 60 anos de idade, são pessoas que trabalham o dia inteiro, né, têm as suas responsabilidades, família, aquela rotina maluca, caótica que todo mundo tem e precisa lidar com isso. E às vezes, né, por conta dessa rotina muitas vezes puxada, a pessoa chega em casa depois de um dia exaustivo de trabalho e não consegue sequer dar atenção para os seus filhos, para a sua família, não tem a energia suficiente para desfrutar o físico que essa pessoa está tentando construir, né? E de fato, essa parte estética é o que vai te dar munição para você ter mais confiança, de você realmente se posicionar, quer seja na sua empresa, no seu trabalho, em qualquer âmbito da sua vida. Essa parte estética, ela é importante para que você consiga alcançá-la. Você precisa de energia para que você consiga treinar, para que você consiga usufruir, tirar o máximo de proveito da sua dieta. O vídeo de hoje não é simplesmente a parte de mecanismo, como você já sabe que eu faço em todos os vídeos aqui no canal. Hoje eu vim também te contar o meu relato pessoal com a utilização do Nada Demais. Tem aproximadamente um ano que eu estou utilizando esse peptídeo, essa molécula. Breno, você não sabe o que você está falando. Então eu vim trazer, além dessa parte de mecanismo, te explicar como que funciona, mas também trazer o relato pessoal do Bigode com a utilização do Nada Demais durante aproximadamente um ano. Nicotinamida adenina dinucleotídeo, né? Esse é o nome do Nada Demais, um nome complexo, um nome longo, mas a sua função é muito simples e você vai sair desse vídeo. Se você estudou biologia, se você aprofundou um pouco nesse assunto, você há de concordar comigo até o final desse vídeo que você nunca escutou, né, uma explicação tão didática, né? Você vai sair, o que eu tô querendo te dizer é simples, você vai sair daqui entendendo a real importância do Nada Demais, tá? Não só desse peptídeo que você utiliza, mas também da sua produção natural. Sim, você produz Nada Demais. Então, antes da gente esmiuçar, né, te trazer todos esses detalhes e a real importância do Nada Demais, dessa molécula, desse peptídeo, qualquer nome que você queira chamar, o recado de sempre, like no vídeo, nesse exato momento, aperta o coraçãozinho, deixa o seu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, isso ajuda muito ao canal ser expandido, né, o YouTube mostrar esse conteúdo para mais pessoas e, obviamente, ajuda o Bigode, né, se você não curtir esse vídeo até o final, apenas lá no final, aí você retira o seu like, é o combinado que eu faço com vocês em todos os vídeos. Todo mundo que chega até mim, todo mundo que me procura, basicamente é por um simples motivo. Protocolo, correção metabólica, mas pouca gente sabe que a especialidade do Bigode está justamente ligada ao treinamento. Sim, musculação, caso você não saiba, a minha especialidade, a minha área de formação e expertise é justamente biomecânica, né? Estudar o movimento, prescrever treinos que fazem sentido e, obviamente, ensinar como você direciona estímulo para o músculo-alvo. Afinal de contas, musculação é sobre isso. Então, pensando em agregar um pouco mais, justamente trazendo boa parte dessa minha expertise, da minha área de formação, eu resolvi, de uma maneira simples, resolver o problema de mais de 90% dos homens. Então, você, homem, que está me assistindo, vamos falar rápido sobre hipertrofia de membros inferiores. Sim, hipertrofiar as suas pernas. Todo mundo gosta, né, de treinar o membro superior, ficar com o bíceps gigante, o peitoral marcado, o abdômen no six-pack, mas a perna, ela fica de lado, né? As pessoas não gostam de treinar a perna, então acaba caindo no esquecimento. E nem sempre esse problema está relacionado à pessoa de fato. É que simplesmente, às vezes, você não sabe como de fato combinar estímulo, né? Como estruturar um treinamento onde os membros inferiores, as suas pernas, elas vão se tornar prioridade. Ou seja, para que você consiga manter um certo equilíbrio, uma certa harmonia entre os membros superiores e entre os membros inferiores. O que eu estou querendo dizer é muito simples. Para que você consiga de fato hipertrofiar qualquer músculo, você precisa de volume de treinamento. É justamente essa variável que dita se você vai ou não crescer, se você vai ou não hipertrofiar. E eu quero que você faça uma simples reflexão comigo.
qualquer tipo de hormônio, caso você utilize, ele não escolhe qual músculo vai crescer. O peptídeo, ele não escolhe qual músculo vai se desenvolver no seu corpo. Quem dita se você vai ou não hipertrofiar é justamente o estímulo. Então você pode estar rodando um protocolo perfeito, fazendo toda a sua parte de dieta, suplementando, fazendo o seu cardio, mas é justamente o estímulo que vai endereçar se você vai ou não atingir o seu objetivo estético. Então você que treina perna uma vez por semana, né, faz aquele treino absurdo, sai dolorido, fica sem sentar durante 3 dias, você acha que está fazendo um trabalho muito foda, você está simplesmente gerando mais destruição. Não necessariamente um treino que gera a dor muscular de início tardio é um treino efetivo. Não é assim que funciona. O que de fato constrói músculo é o seu volume de treino. Tensão mecânica, controle de carga, claro, técnica de execução, todos esses sistemas que vão te fazer direcionar o estímulo para o músculo-alvo. E foi pensando exatamente nesse ponto, em sanar esse problema, trazendo boa parte do que eu fiz comigo na prática durante anos de bodybuilder, que eu resolvi montar o The Final Leg Day. O treino avançado focado em pernas, mas obviamente sem deixar toda a parte de membros inferiores desassistido. Não, você vai ter todos os grupos musculares, mas obviamente o foco em perna. E o que eu fiz? Um curso. Não é um protocolo que você recebe, um PDF e você começa a seguir de maneira aleatória, não. Então tem sim toda a parte de aulas teóricas, onde eu te explico de uma maneira bem detalhada e profunda anatomia, biomecânica, todas as técnicas avançadas, todos os métodos de treino que eu utilizei durante toda a minha carreira de bodybuilder. Então na prática você vai receber o acesso à nossa plataforma com todas as aulas, tá? Diga-se de passagem, são 18 aulas, salvo engano. Tudo aquilo que você já sabe que o Bigode faz, né? A explicação técnica, né? Tudo sendo feito de maneira didática, para que faça sentido na sua cabeça e você leve isso para a prática. O aplicativo de treino com todos os exercícios, com descrição, com link de vídeo para que você faça de maneira correta. E você que é mais autodidata, você que quer se aprofundar um pouco mais, claro que tem toda a parte de material didático disponível para que você se aprofunde de fato nesse protocolo de treino avançado para pernas. A gente está falando de 18 aulas divididas em 7 níveis, tá? Porque todo esse curso ele funciona por etapas, você vai desbloqueando, você vai avançando ao longo dessas 6 semanas, diga-se de passagem. Tá tudo montado dentro do aplicativo, tá tudo dentro da plataforma, todas essas aulas, tudo que eu tô te falando. Então é muito simples, você vai acessar a plataforma, vai ter todas as aulas do Bigode, tudo para você assistir, tudo para você se aprofundar, toda a parte de treinamento na palma da sua mão no aplicativo, onde você consegue marcar carga, te dar um feedback absurdo da sua evolução do treino e você vai começar a treinar de uma forma que talvez você nunca tenha sido orientado. E como é lançamento, obviamente, existe uma condição exclusiva. Sim, tem desconto para todos vocês. Os 50 primeiros acessos a esse curso, onde eu já te disse que tem a plataforma, tudo bonitinho, igual Netflix, beleza? Vocês vão ver que top que ficou a plataforma. O valor do curso oficial vai ser vendido a R$ 497, porém, como é lançamento, R$ 297 para as 50 primeiras pessoas que entrarem para esse protocolo The Final Leg Day, treinamento avançado com foco em pernas. Vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado, então você acessa, você compra a plataforma, toda a automação vai rodar de uma maneira clara, você vai receber o seu e-mail com login, com senha, você vai acessar e vai desbravar tudo isso que o Bigode deixou de uma maneira clara, didática. E óbvio, no final desse programa, no final desse curso, que tem a parte teórica, tem a parte prática, obviamente, as pessoas vão olhar para a sua perna e vão te perguntar o que você fez. Melhor do que isso, Tom Platz, o Quadzilla, se ele te parar na rua, ele vai perguntar: qual treino você fez, meu brother? Eu quero esse treino para minha vida. Então é isso, simples. O link está no primeiro comentário fixado. Acesse 297 para as primeiras pessoas que comprarem, as 50 primeiras pessoas. Depois a gente vai voltar esse preço para 497. Então não perca essa oportunidade que o Bigode está lançando. Sem mais enrolação, eu já enrolei pra caramba. Bora pro vídeo. Como eu te disse, vão ser várias analogias, o conteúdo extremamente didático, você vai entender, vai conseguir dar aula pro seu filho sobre o que é NAD+, produção de energia, tudo isso. Vamos pensar no NAD+, como se fosse o carinha que pega o resquício, né, que pega a quebra de qualquer alimento que você consome e transforma tudo isso em energia utilizável. Aquilo que você já está cansado de saber, caso você assista os meus vídeos. ATP, adenosina trifosfato, a única moeda de energia que o seu corpo utiliza para fazer absolutamente tudo. Assistir o Bigode, com esse bigode feio, com o cabelo cortadinho, piscar o olho, treinar, fazer conexões neurais, prestar atenção nesse vídeo, presta atenção para você não se perder durante toda essa explicação. Então tudo isso demanda energia, tudo isso demanda adenosina trifosfato, que é a moeda que o seu corpo utiliza para fazer tudo. Trazendo uma outra analogia, eu falei que você vai sair daqui entendendo absolutamente tudo, né? Vai ficar claro como essa luz que está aqui me iluminando. Vamos imaginar uma usina hidrelétrica, beleza? O NAD+, chega nessa usina carregando um elétron, tá? Que é basicamente aquele resquício que sobrou lá daquela comida que você comeu, que foi digerida. Então, ele pega esse elétron e ele tá chegando na usina hidrelétrica para trabalhar. Vamos imaginar que esse elétron é o nosso operário, tá? O funcionário que chegou nessa usina, bateu o seu cartão bonitinho, pegou o serviço. E esse elétron é o operário do turno dessa usina hidrelétrica, beleza? Começa a imaginar todo esse cenário, você vai entender de uma maneira bem fácil. A função desse nosso operário nessa usina é basicamente atravessar a parede da usina, posto a posto. Começa a imaginar que cada um desses postos é como se fossem salas que estão dentro lá dessa usina, e todas essas salas, elas estão lado a lado, beleza? Todos esses postos estão conectados, estão próximos um dos outros. Vamos chamá-lo de, adivinha?
cadeia transportadora de elétron. Você também já sabe, caso você assista os meus vídeos, faz parte de toda aquela nossa aula sobre mitocôndrias. E em cada uma dessas salas, em cada um desses postos, né, que esse operário trabalha, a única missão desse cara é simplesmente acionar a bomba lá daquela sala, daquele nosso posto, e depois ele começa a jogar água para cima, criando meio que um desnível e agrupando todo esse estoque de água, pensa na nossa usina hidrelétrica, meio que dessa forma, né? Vai acumulando água em uma certa região, a outra região vai ficando vazia, e à medida que essa água vai se empilhando apenas de um lado, obviamente começa a criar meio que uma espécie de energia, né? Uma energia absurda, justamente pronta para ser utilizada. E quem transforma toda essa pressão acumulada em energia que o seu corpo vai utilizar é justamente uma espécie de turbina que fica lá na parte de baixo. Aqui a gente tem toda a água acumulada e aqui a gente tem a turbina. E quem transforma toda essa pressão que está sendo acumulada por conta desse desnível, né? Lembra que eu te falei que a gente está acumulando água apenas de um lado? Quem vai transformar toda essa pressão em energia utilizável é justamente uma turbina que está aqui na parte de baixo da nossa usina, beleza? Vamos chamar essa turbina de ATP sintase, tá? Sintase de síntese de formação. Então, o ATP você já sabe o que significa, adenosina trifosfato. Então, quando a gente tem esse acúmulo de água, essa água que está sendo represada, né? Lembra que eu te falei daquele desnível, a água acumulada apenas de um lado? Obviamente, essa água ela tende a ser liberada. Quando essa água que está sendo acumulada, ela despenca, ela cai direto lá na nossa turbina e essa queda dessa água é um impacto tão forte que faz com que essa turbina comece a girar em uma velocidade absurda. Bum! Pronto! Você tem a sua formação de ATP acontecendo na prática. É assim que acontece toda a produção de energia dentro do seu corpo. Agora vamos retirar o NAD+, dessa equação, dessa conta, e o resultado você já sabe. Drástico. Sem NAD+ circulante, o seu operário ele não vai trabalhar. Lembra do nosso elétron, nosso operário? Ele pede demissão, ele vai embora, nenhuma bomba vai ser acionada, a sua represa ela tá morta, ela tá falida, porque não tem água se acumulando, não tem água caindo, não tem turbina sendo gerada, simplesmente falta de ATP, queda na sua energia e, de novo, a nossa terceira falha dando as caras. Escassez de ATP. É por isso que você está se queixando que falta energia, que você não consegue treinar, que você vive névoa mental, você está perdido, você chega em casa cansado e não consegue assistir TV. Então, é justamente por conta dessa escassez de ATP, nessa falha nessa usina hidrelétrica, que a sua produção ela está sendo afetada e, obviamente, eu vou te explicar por que essas falhas elas acontecem, e são muitas, tá? Então me acompanha. E aí você está se perguntando, Breno, por que esse nível ele costuma cair à medida que a gente vai envelhecendo, né? Vamos pensar em uma banheira que está sendo abastecida, né? Que está sendo cheia por uma espécie de torneira qualquer, beleza? Banheira, torneira, enchendo, tudo ao mesmo tempo. E vamos imaginar que tem um ralo aberto, tá? Todo esse cenário acontecendo no mesmo período, beleza? A água a gente vai chamar de NAD+. Então, quando você é novo, né, você tem uma torneira que tá jorrando forte pra caramba, lá ele. Então, essa banheira, ela tá cheia full time, o tempo todo, porque você é novo, a sua produção de energia, ela tá operando lá no talo. Só que com o tempo, à medida que os anos eles vão se passando, duas coisinhas drásticas começam a acontecer de maneira simultânea. E essas duas coisinhas, elas vão impactar, e muito, toda a sua produção de energia. Essas duas falhas vão, de fato, começar a puxar todos os seus níveis endógenos de NAD+, lá pro chão. Obviamente, você vai ficar destruído a nível de energia. A primeira coisa que começa a acontecer, você cria uma espécie de ralo novo, beleza? Lembra lá da nossa banheira que você está criando um outro ralo, um segundo ralo. E aí que entra em cena uma enzima chamada CD38. Essa enzima nada mais é do que uma proteína que executa uma tarefa muito simples, né? Pensando a nível intracelular. A tarefa dessa proteína é simplesmente virar uma espécie de sanguessuga de NAD+. Tudo isso está acontecendo dentro do seu corpo, beleza? E essa proteína, ela se multiplica junto com toda aquela possível inflamação crônica que você pode estar vivendo. Isso acontece com praticamente todo mundo que está naquela faixa etária que eu falei lá no início do vídeo. Vários alunos chegam para mim vivendo essa escassez de ATP por conta de inflamação crônica, e tudo isso também acontece pelo simples fato de você estar ficando mais velho, beleza? E você acha que isso é normal, só que não é. O segundo problema está ligado ao manual de instrução que todas as suas células elas utilizam desde o dia que você foi formado, beleza? O seu DNA. E ele, inevitavelmente, o seu DNA, ele vai sofrer pequenos danos ao longo do tempo, tá? Isso é o funcionamento normal do seu corpo, tá? E o nosso corpo, esperto como um todo, ele vai fazer esse reparo do seu DNA. Só que toda vez que uma célula vai reparar qualquer tipo de tecido, e a gente está falando do seu DNA, né? Reparar esse estrago demanda energia. Lembra que eu te falei que a gente precisa de energia até mesmo para piscar? Obviamente, para reparar o seu DNA, você vai precisar consumir NAD+. E aí que entra em cena as PAPs, que é justamente os carinhas que fazem esse reparo de DNA, coisa que eu já falei em outros vídeos. E adivinha qual que é a moeda de troca que as PAPs utilizam para te entregar esse reparo? NAD+. Então, você está num cenário onde você criou dois ralos, o seu abastecimento ele está a cada ano que passa mais baixo, a sua produção de energia, e você está deixando o pouco que lhe resta ir embora da torneira, ir embora pelo ralo, beleza? A torneira ela está aberta pouquinho, porque a sua produção ela vai caindo com o passar do tempo, e você tem dois ralos dispersando toda a sua produção de energia. E obviamente, nessa altura do vídeo, você já está imaginando aonde o bigode ele quer chegar com todo esse papo, né? Agora que você está imerso nesse cenário, a sua torneira que reabastece a sua produção de NAD+, ela vai se fechando à medida que você já envelhece, você já sabe disso. E a gente tem também, em paralelo,
paralelo disso tudo, uma enzima que tem uma simples missão, que é justamente reciclar o seu NAD+, caso você não saiba, isso também acontece. Essa enzima a gente chama de NAMPT, e ela também começa a perder força à medida que você vai acumulando aniversários, à medida que você vai ficando mais velho. Agora, faz essa conta de padaria, soma tudo isso que eu acabei de falar. Mais NAD+ indo pelo ralo, menos água sendo despejada dentro da sua banheira, e você já sabe que a água é o NAD+, a nossa analogia, a sua produção endógena, que está a cada ano que passa se cessando, o nível da sua banheira, ele nunca vai estar cheio, você nunca vai ter energia para você viver. O estudo de Massoud e colaboradores, estudo de 2012, o que os caras eles fizeram nesse estudo? Eles pegaram diversos pacientes de várias idades, gente nova, gente velha, e eles foram justamente dosar a quantidade de NAD+ no tecido de toda essa galera que estava participando desse estudo, beleza? Então a gente não está falando de célula de laboratório, a gente está falando de tecido humano de verdade. E qual que foi o resultado desse estudo, Breno? Exatamente o mesmo exemplo dessa banheira que eu acabei de falar. Quanto mais velho o paciente ficava, né? Quanto mais velho essa galera se tornava, menos NAD+ circulando no corpo dessa pessoa e mais queixa de falta de energia. O outro detalhe não menos importante relacionado ainda sobre esse estudo, junto daquela queda na produção de NAD+, o que os pesquisadores observaram além dessa queda? Sim, estava acontecendo aquele desgaste natural, né, no meio intracelular, né, o nosso famoso estresse oxidativo, mais produção de ROS, espécies reativas de oxigênio, IL-6, TNF-alfa, NF-kappa-beta, né, o sensor mestre de toda essa aniquilação, tudo isso destruindo a célula dessa pessoa por inteiro, tudo começando a oxidar, tudo começando a enferrujar. Então você tem duas coisas que acontecem juntas no mesmo paciente, na mesma pessoa. E isso explica boa parte daquela sua queda de energia quando você se recorda de quando você tinha os seus 20 e poucos anos. Não é frescura da sua cabeça, não é falta de força de vontade, é exatamente a sua banheira, lembra lá da nossa banheira? O nível dela tá baixando porque você simplesmente está envelhecendo e você acha que não tem mais o que fazer, você não tem mais para onde ir, é simplesmente aceitar. E agora você já entende o motivo real da sua falta de energia. E nesse ponto do vídeo eu preciso consertar um mito que colocaram na sua cabeça. O Bigode não tá aqui simplesmente para te passar a informação correta, né? E eu faço isso, eu tô aqui citando isso tudo o tempo inteiro. Mas eu também preciso corrigir toda essa informação de merda que tentam empurrar goela abaixo para todos vocês. Muita gente fala que você nasce com uma quantidade fixa de NAD+. Acreditem, tem pessoas que falam isso. Você nasceu com X, vai morrer com X. Não, isso é fake news total. O seu corpo, ele tem a sua própria fábrica de NAD+, que trabalha do dia que você nasceu até o dia que você morre, beleza? Vamos pensar nessa fábrica como se fosse uma linha de produção que funciona de três formas. A primeira linha de produção é aquela que junta, né, todas as sobras, que remonta a molécula de NAD+, a gente está falando puramente de reciclagem, e é justamente onde aquela nossa enzima, a NAMPT, ela começa a trabalhar, aquela enzima que eu falei lá no início do vídeo. A outra linha, ela fica encarregada de construir NAD+ do completo zero. Tudo isso sendo feito a partir de um único aminoácido que você talvez não soubesse, mas que você ingere triptofano, então sim, vá comer a sua proteína, porque é de lá que vem essa matéria-prima que também faz parte dessa linha de montagem, dessa linha de produção de NAD+, beleza? A terceira linha de produção de NAD+, está ligada a todas as vitaminas do complexo B, no caso a niacina especificamente. Tudo isso você ingere, tudo isso você come, tudo isso contribui para que a sua produção aconteça e ela dure por mais tempo possível, beleza? Então não é pelo simples fato de que a sua banheira ela tá esvaziando à medida que os anos se passam, à medida que você vai fazendo todas essas merdas com a sua vida. Não, você não tá fadado ao fracasso só por conta dessa falha. Eu acabei de explicar que existem três linhas que ainda te entregam uma quantidade mínima, diga-se de passagem, de NAD+. E é importante que você entenda tudo isso, porque o jogo ele começa a mudar quando você para de pensar que você é incapaz de produzir NAD+. Na verdade, o pensamento que eu quero que você tenha, que eu quero que você vire essa chavinha, é justamente o que eu fiz durante quase um ano. Você não precisa entregar a sua vida para o destino alheio. Não! Você deve ser o acionista majoritário da sua empresa. Qual é a sua empresa? Não é a sua empresa onde você trabalha. A sua empresa onde você deve ser o acionista majoritário, onde você deve, de fato, investir, é o seu corpo. Essa é a sua empresa, a sua saúde, a sua longevidade, o seu tecido mais valioso, a sua massa muscular. Então, o que você precisa fazer para resolver toda essa quantidade de problemas absurdos que eu falei durante o vídeo inteiro é justamente fornecer mais combustível, fornecer mais NAD+. Se eu tenho um problema na minha produção, na minha reciclagem, se a minha vida ela não vai mudar, deveria, mas vamos trabalhar com a realidade. Você vai continuar estressado, você vai continuar dormindo mal, você vai continuar não cuidando da sua alimentação. Nesse cenário, ou fora desse cenário, a sua escolha deve ser como eu soluciono o meu problema, como eu mesmo, a partir do meu conhecimento adquirido, que agora você já sabe de tudo isso, como eu resolvo esse problema. Suplemente NAD+, utilize as ferramentas que o mundo moderno nos trouxe. A sua preocupação ela deve estar 100% focada em como fornecer mais combustível para a sua máquina operar, para a sua banheira estar sempre cheia no talo. E é justamente aqui que a maioria começa a se perder, que a maioria começa a se enrolar. O erro número 1 que eu vejo com a galera que está adotando protocolos com NAD+, doses insuficientes, frequência zoada, nem sequer sabe quais são os cofatores que trabalham em sinergia com o NAD+,
E o pior, fazem isso sem ter a mínima noção do que está acontecendo internamente. Você maluco que sai copiando protocolo alheio da internet, você precisa saber se o seu gargalo de fato é escassez de ATP, é escassez de NAD+, ou se você, sei lá, tá com estrogênio alto, a sua testosterona tá lá embaixo, a sua tireoide ela tá travada, a sua ferritina ela tá alta, todos os seus milhões de marcadores que você sequer sabe como eles estão, sim, vai colher o seu sangue. É isso que te dá o caminho mais assertivo para a postura que você deve adotar, beleza? É o que eu faço lá na minha consultoria online. Vou ser bem rápido. Escolhe o plano que está no meu site, brenazevedo.com.br, o link está no primeiro comentário fixado, está na bio do canal, está na descrição desse vídeo. O médico da equipe vai te enviar o pedido de exame com todos os marcadores que eu avalio e a gente vai te entregar tudo. Dieta individualizada, treino no aplicativo e, obviamente, o protocolo que melhor se encaixa para o seu cenário, para a sua vida. Link no primeiro comentário fixado, na bio do canal, brenazevedo.com.br, entra pro time. Agora, o Bigode, ele vai pagar a dívida que eu falei lá no início do vídeo. Lembra que eu te falei que eu vou citar o que eu fiz durante um ano com o protocolo com o NAD+. Simples, porque agora você já entende toda a parte de mecanismo, o quão importante é você pensar em repor, pensar em suplementar o NAD+. Obviamente, existem diversos outros peptídeos que trabalham de maneira sinérgica ao NAD+, tem 1 milhão de vídeos aqui no canal, mas falando especificamente do NAD+, o ponto que, na minha opinião, deveria ser o que mais lhe interessa e que talvez você já está se perguntando, né? Breno, como que funciona aquela parte de dessensibilização de receptor? Né? Coisa que eu falo aqui no canal em quase todos os vídeos. Tem um vídeo inteiro falando sobre dessensibilização de receptor. Só que a boa notícia é que o NAD+, ele não opera dessa forma. O NAD+, ele não é aquela ordem que fica batendo incansavelmente lá na nossa fechadura. Lembra daquele exemplo, né? Chave e fechadura, peptídeo, receptor? Não! O NAD+, ele é um simples combustível que o seu corpo precisa. Pense no NAD+, sempre como se fosse gasolina para o seu motor. O seu carro, ele cansa de você abastecê-lo? Não! Você vai no posto, você abastece, você acelera até o talo, porque o seu tanque ele tá cheio, a sua banheira ela tá cheia. Esse procedimento, ele dura eternamente. A mesma coisa com o NAD+. Não existe dessensibilização de receptor em protocolos com o NAD+, feito de maneira consistente. Agora, obviamente, todos os outros peptídeos que trabalham em sinergia com o NAD+, tem essa parte de dessensibilização por superestímulo, e aí sim você precisa de fato fazer períodos on, períodos off, e claro, né, em relação à dose, não dá pra soltar aqui no YouTube, estão numa caça frenética a canais de YouTube, não sei se você tá sabendo, mas vários já foram cancelados. Então, como eu vou te entregar tudo isso? Cansei. Simples, vou deixar aqui embaixo, tá, na descrição desse vídeo, um link. Pra onde, Breno? Pra onde é esse link? Lá pro meu Instagram. Se você não me segue, aproveita e já começa a me seguir. Só vou entregar esse protocolo quando estiver me seguindo. Vai clicar nesse link, vai cair direto no Reels, você vai no comentário e escreve uma simples palavra, com acento, sem acento, tanto faz. Escreva energia e corre lá pro seu direct, que o protocolo ele vai estar lá bonitinho, naquele PDF que vocês já sabem que eu tenho o maior capricho de fazer para que vocês entendam. Não só protocolo, eu não vou te entregar coisas aleatórias, eu vou te entregar um resumo completo de toda essa aula e, obviamente, com fatores, peptídeos sinérgicos, tudo isso que você já sabe, vai estar nesse PDF. Então, simples demais. Acesse esse link, comenta energia e aí sim você recebe esse PDF lá no seu direct. E só para deixar ainda mais claro, tá, para que você não pense no NAD+, como se fosse o salvador da pátria, tá? Os melhores resultados, não só comigo, mas com diversos alunos, não estão ligados ao simples fato de você adicionar apenas o NAD+. Não, existe sim todo um arsenal, toda uma base que trabalha em sinergia, que eu já repeti dezenas de vezes em vários vídeos. Você que faz reposição de testosterona de uma maneira bem conduzida, você que roda outros peptídeos, o NAD+, ele contribui para que você colha melhor resultado de todos eles. Você que utiliza incretinas, reta, sema, teaser, qualquer uma. Pensa que você está em déficit calórico, pensa que você utiliza incretinas, o seu consumo energético ele está caindo drasticamente. Déficit calórico, menor consumo energético, menos consumo energético, menos material para que seja feita toda a montagem de NAD+, para que te forneça mais energia. Então, dietas restritas a nível de calorias, a nível de aminoácidos, que eu já te expliquei que são responsáveis por contribuir com a formação de mais NAD+ endógeno, aí sim você precisa dar uma atenção para tudo isso. Obviamente, tem a parte de cofatores que também potencializa os protocolos com essa molécula, e sim, você vai colocar o seu corpo em um nível profissional. Você que é homem vai virar o Capitão América, não bonito igual ele, né, caso você seja feio, mas você vai estar em um nível de energia como se fosse ele, beleza? Você, mulherada que está me escutando, vai se tornar a Mulher Maravilha, simples. Vocês sim, continuam lindas, se não são, vão ficar, porque até a sua energia mental vai mudar, você vai se olhar no espelho. Eu percebo isso com os alunos, né, a mulherada começa nos protocolos, a primeira fotinha elas estão assim, ó. Algumas cortam o rosto, até mulheres bonitas. A segunda fotinha ela já começa a melhorar. Depois de 3 meses, a mulherada já está tirando foto de salto e empoderadas, me mandando foto para atualização de protocolos. Mas isso é só curiosidade. Galera, o vídeo é sobre isso. Mantenha a sua banheira sempre cheia, mantenha o motor do seu carro no talo, não ande na reserva, não é bizu. E obviamente, se você ainda não curtiu, curta esse vídeo, compartilhe para ajudar o canal do Bigode a crescer. Eu sou Breno Azevedo e fui.